Saudações, guerreiros. Quem são os inimigos da cruz? O que esse termo significa? O apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 17, ele diz assim: Sejam, pois, meus imitadores, irmãos, e atentem para aqueles que andam conforme o modelo que vocês têm em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos falei, e agora também vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, pois só se preocupam com as coisas terrenas. Antes de falar a respeito de quem são os inimigos da cruz de Cristo, o que esse termo significa, eu queria te lembrar, e te levar a refletir a respeito das pessoas que influenciam sua vida. Nós somos seres influenciáveis. Nós vivemos em sociedade, influenciamos e somos influenciados. E não há nada de mal nisso. Na verdade, com o advento da internet, nós nos tornamos mais expostos ainda à influência de outras pessoas. Pessoas que agora, pelo alcance da internet, deixam de influenciar apenas a sua comunidade local e passam a influenciar pessoas nas mais diversas localidades do Brasil e do mundo. E não tem nenhum problema em sermos influenciados. Paulo, inclusive, nos chama para nos espelharmos nele, ou seja, para sermos influenciados por ele. Ele diz, sede meus imitadores, então sejam influenciados por mim e por aqueles que andam segundo o modelo que vocês observam em nós. Então o problema não é ter alguém que nos influencie, não é ter alguém como modelo para a nossa vida. O problema é que tipo de modelo é esse? Um modelo para a vida cristã, um bom modelo para a vida cristã, ele precisa ser observável. Ou seja, eu preciso estabelecer relacionamento com aquele que vai exercer influência na minha vida. Não basta que eu o conheça de longe, não basta que eu ouça os seus discursos, que eu goste da sua maneira de falar, da sua maneira de vestir, da sua história de sucesso. Na verdade, para que um modelo seja um bom modelo de vida cristã, eu preciso caminhar com essa pessoa, eu preciso me relacionar com essa pessoa, porque um bom modelo ele envolve relacionamento, porque o relacionamento envolve discipulado e assim eu vou aprender. Se você lembrar da história de Jesus, ele escolheu os seus 12 apóstolos e ele caminhou com esses apóstolos e ele ensinou esses apóstolos. Com eles, ele não falava como ele falava para as multidões. Para as multidões, ele falava por parábolas e sem parábolas, ele não lhes falava. Mas com seus apóstolos era diferente, porque para eles ele falava abertamente e ele explicava as suas palavras. Então, nós precisamos desse acesso às pessoas que nós vamos ter como referência na nossa vida. Agora, nem todo modelo observável serve como modelo de vida cristã, porque nós vamos ter relacionamentos com pessoas que estão próximas a nós, que facilitam o relacionamento, mas que não têm um histórico de vida cristã que nós devemos seguir. Pessoas que pelo seu comportamento, pela sua conduta, não são exemplos para nós. Não dá para seguir o exemplo de pessoas que vivem práticas pecaminosas, que não andam segundo o modelo de Cristo. Apesar do acesso, apesar de poder observar essa pessoa de perto, o comportamento dela não se adequa a uma vida cristã saudável, então não serve como modelo. E entrando então na ideia dos inimigos de Cristo, Paulo fala, olha, pois muitos andam entre nós, dos quais eu repetidas vezes vos falei, e agora também vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Quem são os inimigos da cruz? Os inimigos da cruz não são aqueles que estão no mundo. Os inimigos da cruz não são aqueles que não fazem parte da igreja, porque esses não servem de modelo para a nossa vida. Nós não vamos seguir como modelo de vida cristã alguém que não se relaciona com Jesus. O problema é que os inimigos da cruz, eles estão infiltrados no meio da igreja.
Eles têm uma aparência de bom comportamento, uma aparência de uma pessoa que serve a Deus, que anda no princípio de Deus. O seu discurso encaixa com o discurso de uma vida cristã, mas a sua conduta não encaixa. Então, você olha para ele, os resultados parecem bons. Você olha para ele, tem pessoas que o seguem. Você olha para ele, o discurso é agradável, mas não tem alinhamento com a palavra de Deus, não tem alinhamento de vida com a vida de Cristo. Paulo, falando aos Coríntios, ele diz: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Um modelo de vida cristã para nós, ele precisa ser um imitador de Cristo. E os inimigos da cruz, eles estão no meio da igreja, agem como se fossem membros de um corpo de Cristo, mas eles são inimigos de Deus. Para essas pessoas, Jesus diz que no dia do Senhor, eles vão chegar diante dele e dizer: Senhor, em teu nome nós curamos os enfermos, em teu nome nós expelimos os demônios. E Jesus vai falar para eles: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pessoas que, apesar do seu discurso, vivem uma vida de pecado, vivem uma vida de iniquidade, são os verdadeiros inimigos da cruz. Essas pessoas, o Deus deles é o ventre. Eles vivem para satisfazer a vontade e os desejos carnais. O que governa a vida deles não é a vontade de Deus. O que governa a vida deles são os próprios desejos, as próprias paixões. Porque Paulo diz que eles têm a mente aqui na terra e eles só pensam naquilo que é terreno. Fama, riqueza, poder, vaidade, cargos. Essas pessoas pensam nessas coisas. Esses são os inimigos da cruz de Cristo. Aqueles que não falam de renúncia, de santificação, de serviço, pessoas que querem somente ser servidas e não querem de forma alguma servir as pessoas, que querem atrair a glória para si mesmos. Esses são os inimigos da cruz de Cristo. Eles têm um Deus fabricado e eles vivem para satisfazer as próprias vontades. O destino do inimigo da cruz de Cristo é a perdição. E o problema é que essas pessoas, elas também vão conduzir outros a serem destruídos e irem para a perdição, porque estão conduzindo pessoas a uma vida e um propósito fora da vontade de Deus. E eu quero trazer aqui para você meditar características do ensino dos inimigos da cruz. Os inimigos da cruz, eles trilham o caminho de Balaão. Balaão foi um homem de Deus que aceitou suborno, aceitou propina para amaldiçoar o povo de Israel. E não podendo fazer isso, porque foi impedido por Deus, ele ensinou os inimigos de Israel a fazer com que os filhos de Israel se prostituíssem e seguissem e andassem após outros deuses. E com isso, afastando a bênção de Deus do povo de Israel, fazendo com que aquele povo perecesse. Há muitos inimigos da cruz de Cristo que, por causa do prêmio da iniquidade, têm conduzido as pessoas a um evangelho enganoso e mentiroso, desviando as pessoas do destino da salvação. Essas pessoas distorcem a verdade do evangelho, criando uma roupagem nova que se adapta aos desejos e às paixões das pessoas para atrair seguidores, mas que não provocam santificação, que não provocam transformação e mudança nas vidas. Eles negam a divindade de Jesus. Eles sempre vão colocar algo como superior, algo divino. Jesus foi uma pessoa importante, Jesus foi algo maravilhoso, mas ele não é o Filho de Deus. Eles vão negar também a suficiência do sacrifício de Jesus. Vão sempre incluir alguma coisa que você tem que fazer para alcançar a bênção de Deus. Não somente a fé em Cristo Jesus. Vai ter sempre mais alguma coisa. A circuncisão, a oferta, o sacrifício, alguma coisa vai estar junto com a fé em Cristo para poder alcançar a salvação, distorcendo assim a palavra de Deus. E essas pessoas negam que Jesus é o único e suficiente Salvador, que é o único e suficiente mediador entre Deus e os homens. Apesar de a palavra do Senhor ser clara, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas pessoas negam que Jesus é suficiente para salvar.
Apesar de a palavra do Senhor dizer que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem, eles sempre vão incluir uma outra pessoa, uma divindade, alguém especial que vai compartilhar a responsabilidade de nos fazer chegar até Deus, tirando de Jesus a primazia, tirando de Jesus a importância que ele tem de ser o único mediador entre Deus e o homem. Quero que você deixe aí nos comentários quem são as pessoas que te influenciam. As pessoas que te influenciam, que têm sido modelo e espelho para a sua vida, eles andam segundo a vontade de Deus? Eles são imitadores de Cristo? Deixe aí nos comentários, medite sobre essas coisas. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.